Acompanhe agora mais uma inédita mensagem ministrada pelo pastor Márcio Cândido. Abra o seu coração e faça mais do que ouvir. Tome posse, pois essa palavra é para você. Vamos agora ouvir a palavra do Senhor. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. Glória a Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 17. Quem puder, vou pedir para ficar de pé agora em reverência à palavra que vai ser lida. Se você é uma criança que está com a mãe no colo, se você é uma mãe que está com a criança no colo, está liberado. Amados, hoje nós vamos aprender aqui uma importante lição sobre a Santa Ceia. Esta lição sobre a Santa Ceia, ela é muito, mas muito importante a igreja saber. O apóstolo Paulo é o autor desta carta, movido pelo Espírito Santo, ele escreveu tudo isso que nós vamos ler aqui. E olha só. Ele vai mostrar para a igreja e para o povo de Corinto que eles deveriam aprender a separar o físico do espiritual. Que era para eles aprenderem a separar o que é espiritual do que é material. Apesar de, na Santa Ceia, esses dois elementos estão muito ligados. O versículo 17... ele vai dizer assim, acharam? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 17. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porque vos ajuntais não para melhor, senão para pior. O culto de Santa Ceia é para nos tornar melhores ou piores que nós já estávamos? É para a gente sair desse culto hoje mais crente ou menos crente? É para a gente sair desse culto hoje mais adorador ou menos adorador? Mas a palavra de Deus está nos mostrando que naquela época o povo de Corinto, o culto de Santa Ceia, ao invés de ser um culto que seria uma bênção, estava virando uma tragédia. E as pessoas não estavam aprendendo a diferenciar o material do espiritual. Diga comigo, este culto é espiritual. O versículo 34, se você precisar pular aí, olha o que ele vai dizer. Mas, se alguém tiver fome, coma para que não vos ajunteis para condenação. O que acontecia naquela igreja? O pão da Santa Ceia era motivo de briga. Diga comigo, Santa Ceia não é culto para briga. E acontece isso. Você vê agora mesmo, estava tendo briga por causa de um lugar. A pessoa arruma briga por causa de uma cadeira, por causa de um lugar de sentar. Às vezes o irmão arruma uma briga no culto de Santa Ceia por causa do lugar de estacionar o carro. Às vezes as pessoas estão arrumando encrenca por coisas tão pequenas, quando na verdade nós devemos nos ajuntar para a comunhão, para a adoração e para que o Espírito Santo trabalhe em nossa vida neste culto. Diga comigo, eu vou sair desse culto hoje melhor do que eu cheguei. Amém? Eu vou ler e você repete comigo, versículo 34. Mas, se algum tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para condenação. Diga comigo, esse ajuntamento é para a bênção do Senhor em minha vida. Amém. Coloque a sua Bíblia no assento, se puder. Aplaude a essa palavra e ao Senhor. Pai bendito, Deus amado e todo-poderoso, Deus criador do céu e da terra,
A tua palavra está sendo aplaudida e o teu nome está sendo glorificado. Que o teu Espírito Santo fale ao coração do teu povo nesta hora. Envia, Senhor, uma palavra rema, com poder e autoridade, para que a tua palavra produza resultado, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Pode sentar, por favor. O povo do Glória veio hoje? Cadê o povo do Glória? O povo do Glória não pode faltar, gente. O apóstolo Paulo, como disse a vocês, é o autor desta carta. E Paulo, mesmo à distância, já tendo passado pela igreja de Corinto, ele começa a ouvir, porque, infelizmente, né, amados, tudo que acontece de ruim na igreja se espalha, né? Vai embora. O apóstolo Paulo estava já a quilômetros e quilômetros de distância da igreja de Corinto. Mas ele ouvia falar das discussões, ele ouvia falar das brigas, ele ouvia falar dos problemas, ele ouvia falar que estava tendo disse-me-disse, fofoca, contenda naquela igreja. Por isso ele se faz necessário escrever esta carta a eles para alertá-los, inclusive, sobre o comportamento das pessoas na hora e no momento da Santa Ceia. O versículo 18, ele diz assim, ó: porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. Eu acho que pode ser verdade, né? Eu acho que pode estar acontecendo isso mesmo, né? Discussão na hora da igreja, na hora do culto, e pior, no culto que deveria ser o culto da comunhão, está havendo contenda no culto da Santa Ceia. Versículo 19: até que importa que haja entre vós heresias, para os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a Santa Ceia do Senhor. Porque, comendo cada um que toma antecipadamente a sua própria ceia, assim um tem fome e outro embriaga-se. Sabe o que era que estava dando briga na igreja de Corinto? Quem chegava primeiro comia tudo e o de lá de trás ficava sem comer. Aquele que gostava de beber um pouquinho mais, porque era vinho mesmo que tinha naquela época, bebia, se embriagava enquanto não sobrava para o outro. Não havia um controle das pessoas. Ninguém pensava no outro, só pensava em si mesmo. Era uma igreja um povo muito egoísta. Era aquele tipo de pessoa que pensava em si primeiro e os outros não importa. O versículo de número 22 ainda diz: não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. Vocês acham que eu vou aprovar esse tipo de coisa? Vocês acham que eu, como líder, vou aprovar esse tipo de comportamento? Não. Que história é essa? Da pessoa só pensar em si mesmo e só olhar para dentro de si mesmo e não se importar com os outros. Que história é essa da pessoa olhar só para dentro de si e os outros que se danem? Isso não é um comportamento de um povo cristão, amados. Por isso que a palavra do Senhor, ele vai chamar a atenção do povo, e principalmente ele está dizendo: quem tem esse tipo de comportamento está se ajuntando para a condenação. Não está se ajuntando para ser abençoado, não está se ajuntando para a comunhão, não está se ajuntando para a comunhão com o Pai, porque esse é o propósito desta reunião, desta assembleia dos santos, desta congregação dos servos de Deus. É para nós aprendermos com a palavra, entrarmos em comunhão uns com os outros e principalmente comunhão com o Pai.
Então a gente está aqui nessa hora para entrar em comunhão, não para ficar arrumando briguinha, contenda, arrumando, primeiro eu, depois você. Não, minha gente, não é isso que a palavra de Deus está ensinando, não. A palavra do Senhor, o apóstolo vai dizer a partir do versículo 23, que é um texto base de ensinamento da palavra. Ele vai dizer: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. 2 pontos importantes aqui. Se o pão da Santa Ceia é o corpo de Cristo, como é que alguém tem a coragem de comer uma grande parte e não deixar para o outro? Porque as pessoas comiam de uma vez o pão, porque elas só olhavam para aquilo como algo físico e material, elas não estavam entendendo a essência do que era aquilo. O que Paulo está tentando dizer para as pessoas: este pão aqui não é para matar a fome da tua barriga, este pão é para matar a tua fome de Deus. É uma simbologia de algo que vai acontecer no espiritual. Só que as pessoas não entendiam essa diferença e faziam o quê? Quem chegava primeiro já ia comendo. Só que o apóstolo Paulo está dizendo: se é o corpo de Cristo, quer dizer que você só quer Cristo para você e o outro que fique sem Cristo? Se você come o pão toda hora e não deixa para o outro, quer dizer que você só quer Cristo para você? Da mesma forma, versículo de número 25, semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória. Por 2 vezes ele usa a expressão em memória de mim. Quer dizer que o comer este pão e o beber o cálice é para trazer na nossa lembrança, na nossa memória, o Senhor, o que Ele fez, a sua morte, a sua ressurreição e a sua vinda que há de acontecer para arrebatar a igreja. Então essa reunião aqui não é uma reunião para matar fome, não é uma reunião para alimentar o seu ego, não é uma reunião para você se achar melhor do que ninguém. Essa reunião é para nós adorarmos aquele que se entregou na cruz por nós, amados. Esta reunião é para trazer à memória o sacrifício de Jesus. Glória a Deus. O versículo 26 ainda diz: porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que... Quem aqui ainda acredita que Ele vai vir? Você acredita que Jesus vai aparecer nos ares e a igreja vai ser arrebatada? Então nós participamos da Santa Ceia para, como diz a palavra, anunciar, lembrar, falar da morte dele, mas também para dizer que um dia ele vai voltar para buscar. Aí eu fico imaginando, sabe? Eu costumo dizer, eu aprendi isso com um pastor que eu fui liderado por ele, o pastor João Rodrigues. Ele falava uma coisa interessante na Santa Ceia. Ele sempre orava e dizia assim: Senhor, como seria bom se o Senhor voltasse exatamente no momento da Santa Ceia. Eu sempre trago comigo e às vezes eu oro isso na Santa Ceia. Já pensou? Aquele momento que a gente come do corpo do Cristo, que a gente recebe o cálice, e aí a gente sente aquela nuvem de glória na igreja. A igreja está santificada, lavada pelo sangue do Cordeiro, os pecados foram purificados, nós estamos no mais alto nível de santificação. Imagina Jesus voltar nessa hora. Mas e se Jesus voltar nessa hora e o irmão arrumou uma briga danada no estacionamento porque não teve vaga para ele estacionar? E se Jesus voltar nessa hora e você arrumou uma briga danada porque você queria ir no banheiro, mas a irmãzinha entrou primeiro e a irmãzinha é um pouquinho mais lenta, e o banheiro da igreja é um por vez, aí você fica lá: bora, irmã! Aquela raiva, aquele ódio no coração.
Misericórdia, se Jesus volta numa hora dessa, coitadinho de nós, hein? Por isso que a Santa Ceia deve ser um culto para a comunhão e não para a contenda, não para a dissensão, não para a briga, não para a discussão. Versículo de número 26, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Ainda bem que o Senhor é misericordioso, e a palavra dele nos ensina, olha, antes de comer é bom você fazer uma reflexão. Antes de comer é bom você fazer um autoexame, pensar um pouquinho, meditar, poxa vida, realmente, né? Eu fui impulsivo. Porque é fácil a gente julgar alguém assim, né? Mas quantos de nós já não fizemos isso em algum momento? Quem também não ficou nervoso por alguma coisa, ficou bravo por alguma coisa? Quem nunca? Então essa é a hora desse tipo de pessoas como nós, dizer, Senhor, poxa vida, meu Deus, eu vim para a Santa Ceia, eu vim para a comunhão, eu já vim brigando de casa, ei Espírito Santo, fala não, eu já vim de casa brigando com a mulher no carro, porque ela demorou para botar o sapato, sangue de Jesus. Não, essas coisas, aqui não acontece essas coisas não, né? Dessa igreja não, né? Ô pastor, meu Deus do céu, eu vim já brigando, porque os meninos vieram lá, um brigando com o outro dentro do carro, já os meninos já me tirou do sério. Ainda bem que o Senhor fala assim, dá tempo de você se examinar, respirar fundo e dizer, Senhor, como eu sou falho, como eu sou fraca, como eu ainda preciso melhorar, como eu ainda preciso ser alguém melhor, como eu ainda preciso me converter. Ai meu Deus do céu, será que eu estava vindo para a Santa Ceia, passou um abençoado, me fechou, me deu um susto danado, quase que os meus bofes vêm pela boca, oh meu Deus do céu, oh pastor, me deu até vontade de mandar ele para aquele lugar. Às vezes muitos de nós agimos no impulso, mas ainda bem, glória a Deus nas alturas, que o Senhor, Ele fala, antes de comer, se autoexamina, olha para dentro de você, e como costumo dizer aqui nessa igreja por onde passo, esse é o momento que o marido não vai examinar a mulher, nesse é o momento que não é o filho que vai examinar o pai ou a mãe, esse é o momento que não é o irmão que vai examinar o outro, a palavra de Deus diz, olhe para dentro de si mesmo. Não é você olhar para o erro do outro, é você encontrar e achar os teus próprios erros. Examine-se a si mesmo e depois coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, por causa desse tipo de comportamento, é que há muitos entre vós fracos, doentes e muitos que dormem. Dorme aqui é no sentido literal de morrer. Uma pessoa morta espiritualmente. O apóstolo Paulo está dizendo que existem pessoas que estão doentes espiritualmente falando. Existem pessoas que estão dormindo espiritualmente. Tem gente fraca espiritualmente. Sabe por quê? Porque ainda não entendeu a diferença do espiritual para o físico. Eu lembro que aconteceu isso numa igreja. Eu tinha como hábito, na hora da Santa Ceia, que as irmãs iam partir o pão, eu falava para as irmãs assim, parte um pouquinho maior, grande. E as irmãs, pastor, mas quando a gente chegar no meio da igreja vai acabar o pão. Eu disse, mas o propósito é esse mesmo. Por isso que a gente fala na Paz e Vida, a gente entrega aqui, por exemplo, para a primeira fileira, a gente fala, não come ainda não. Porque a palavra, nós vamos ver aqui, diz o que? Esperai uns pelos...
Então a gente fala, não come agora não. Aí vocês aqui da primeira fila recebem o pão e esperam até que o último lá do fundo acabe. Só que quando eu fazia isso, chegava no meio da igreja, o que acontecia? Acabava o pão. E isso era proposital, por quê? Aí eu dizia, olha, está vendo porque Paulo dizia para esperar uns pelos outros? Para que aquele que tem, compartilhe com o que não. Então, se você tem um pedaço de Cristo com você, você pode compartilhar um pedaço de Cristo com quem não tem Cristo? Não é interessante essa ideia? E aí nós fomos fazer isso na igreja. Chegou na metade de servir o pão, acabou o pão. E aí, olha, vamos lá, entrega. Mas olha, não entrega para várias pessoas, não. Entrega para uma só, para que todo mundo participe. Aí estava aqui no altar. E sempre tem o povo que quer entregar o pão para o pastor, né? A gente entende isso. Aí veio uma senhorinha, gente. A irmãzinha veio com uma dificuldade danada para subir no altar, mas veio, e ela com todo o amor no coração, ela me entregou o pedaço de pão. Oh, que maravilha, obrigado, querida, que Deus te abençoe. Isso dava uma sensação de comunhão tão legal na igreja, irmãos. Era uma coisa tão legal. Só que aí veio um irmão, ele subiu também no altar e ele veio para me entregar o pão. E eu disse para ele, eu já tenho. Entregue agora para quem não. Só que ele queria, porque queria entregar para mim. Eu disse, mas eu já tenho, entregue para quem não. Sabe o que esse irmão fez? Ele pegou o pão assim, e jogou em cima da mesa. Eu falei, irmão, não faz isso não, isso é o corpo de Cristo. Sabe o que ele me disse? É só um pedaço de pão, pastor. Não é um pedaço de pão. Você faria isso com o corpo de Jesus? Você jogaria o corpo de Jesus assim? Vai para lá. Mas é por causa desse tipo de comportamento que há muitos que estão fracos. A pessoa até vai na Santa Ceia, mas vive numa fraqueza espiritual. A pessoa até vai na Santa Ceia, mas vive um crente doente. E muitos até perdem a fé completamente, porque estão comendo e bebendo de qualquer maneira. E o versículo de número 31 diz, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então, quando a gente vai num culto de Santa Ceia e o Senhor nos repreende, seja na palavra, seja na oração, quando o Senhor nos repreende, não é para o nosso mal, essa repreensão é para nós não nos ajuntarmos com este mundo que pode perecer e arder no fogo do inferno, mas é para nos separar da condenação e nos colocar como qualificados para receber salvação e vida eterna. Essa repreensão não é para o teu mal. Glória a Deus. Aí o versículo 33 diz, portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperem uns pelos outros. Espera. Hoje em dia é óbvio, amado, que isso não acontece mais. As igrejas hoje fazem, por exemplo, a maioria delas fazem um kitzinho de Santa Ceia. A maioria das vezes até sobra pão, né, irmã? A irmã que faz o pão aqui até sobra, né? Nós separamos também para entregar Santa Ceia para pessoas que estão enfermas, os doentes, para fazer visitas, enfim. Hoje em dia não acontece mais isso. Mas por que ele está dizendo esperem? Para que se porventura acabar o vinho no meio do caminho, aquele que tem, compartilha. Mas o que acontecia naquela igreja? Quero mais, e quero mais. Minha gente, tinha gente que ficava bêbado. A palavra do Senhor está dizendo que alguns ficavam embriagados. Ou seja, mesmo uma pessoa que não está acostumada, um cálice, deixa eu tirar aqui,
Até uma pessoa que não está acostumada, um cálicezinho desse, de vinho mesmo, deixa a pessoa embriagada? Vamos supor que isso aqui fosse vinho mesmo. Ainda que eu desse um tanto desse de vinho para uma pessoa, ia deixar ela bêbada, embriagada, trançando as pernas? Nada, gente. Ao ponto da pessoa ficar embriagada, o que isso nos leva a entender? A pessoa bebia muito. Então um bebia muito e para o outro não sobrava? Esse era o problema. E aquele povo, como diz a palavra, por isso ele vai dizer, mas se alguém tiver fome, coma em lugar de matar a tua fome é na tua casa. A comida que mata a tua fome é na tua casa. Na tua casa, você se preocupa com a fome material e física. No ajuntamento da casa do Senhor, a sua preocupação deve ser alimentar a sua alma, alimentar o seu espírito, se encher da presença de Deus e entrar na comunhão com Deus Todo-Poderoso. Para que não vos ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, outros assuntos, ordená-las-ei quando for ter convosco. Então aqui ele encerra o assunto. E aqui nós encerramos esta mensagem também para a meditação desta igreja. Nós vamos agora fazer aquilo que o versículo 28 nos ensinou. Nós vamos fazer o partir do pão e vamos fazer o serviço da Santa Ceia. Mas este é o momento em que o nosso Senhor misericordioso permite que o pecador, aquele que falhou, aquele que agiu por impulso, aquele que falou uma palavra que não devia ter falado, aquele que agiu de uma maneira que não deveria ter agido, tem agora a oportunidade de dizer, Senhor, eu estou arrependido de ter feito tal coisa. Então nós vamos fazer agora esse autoexame e esta oração e logo em seguida vamos partir o pão. Se você quiser se ajoelhar, fique à vontade, tá? Quem não pode se ajoelhar, pode ficar sentado mesmo. Eu, particularmente, prefiro orar de joelhos. Eita glória, que chão gelado. Ô glória. Botar um tapete aqui na próxima Santa Ceia. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Senhor Deus amado e todo-poderoso, Jesus, nós te amamos, te louvamos e bendizemos o teu santo nome, Pai. Senhor, nós engrandecemos ao teu nome, porque tu és o nosso Deus. Nós não queremos sair daqui piores do que quando chegamos. Quando chegamos na tua casa, nós éramos sim a escória da humanidade. Nós éramos os piores seres humanos. Chegamos na tua casa cheio de vícios, palavrões nos nossos lábios. Chegamos na tua casa, Senhor, na igreja. Quando nós chegamos aqui em tua casa, nós chegamos carregados dos nossos pecados. Mas ao ouvir a tua palavra, ao colocar a tua palavra em nosso coração, a tua palavra, ela vem nos limpar, nos purificar, nos edificar. Ó Pai querido e Deus amado e todo-poderoso, é no nome de Jesus que nós oramos te pedindo, perdoe os nossos pecados. Pecados que fizeram que nos afastássemos de Ti por algum momento. Senhor, oramos pedindo perdoe as nossas falhas, as nossas transgressões. Perdoa-nos, ó Pai, pelos pensamentos. Perdoa-nos pelos sentimentos que subiram ao nosso coração que não foram do Teu agrado. Palavras que nós falamos que não Te agradaram. E até mesmo, Senhor, gestos, atitudes, o que nossas mãos tenham apalpado ou lugares que nossos pés tenham nos levado, que não foram do Teu agrado, Pai. Perdoa-nos e nos dá a oportunidade de receber agora o perdão e a remissão dos nossos pecados. E que esse ajuntamento seja para nos tornar melhores do que nós éramos até chegarmos aqui. Quando lemos a Tua palavra, Senhor, vemos os discípulos brigando por quem estaria no melhor lugar no céu, antes da Santa Ceia. Mas depois daquela ceia, eles aprenderam o valor da comunhão, o valor da Tua presença. Senhor, que esta mensagem também venha
edificar cada ouvinte para podermos aprender a valorizar mais o espiritual do que o material e o físico. Mais importante que tudo é a tua presença e a presença do Senhor em nossas vidas. Pai, nos abençoe para que esta Santa Ceia seja de bênção e não de condenação. É por isso que nós estamos aqui fazendo este autoexame, orando, pedindo ao Senhor que nos perdoe, para que nos limpe, meu Pai, porque como disse Davi, o pecado está conosco desde quando nós nascemos. Nós fomos até gerados em meio ao pecado, mas o pecado não vai nos dominar, porque o Senhor nos separou e diz a tua palavra, que o Senhor nos chamou do meio das trevas para estar na sua maravilhosa luz. Nós queremos te servir, Senhor, nós queremos te adorar, Senhor, nós queremos engrandecer o teu nome, bendizer a ti em todo o tempo. Por isso, meu Pai, tenha liberdade para agir aqui em nossas vidas neste dia, em nome do Senhor Jesus. Assim seja feito. Amém. Graças te damos, Pai. Graças a Deus. Oh, glória a Deus. Nós vamos estar fazendo a lavagem das mãos aqui, vamos partir o pão. Enquanto isso, você pode ir adorando ao Senhor. Glória a Deus. Santifica-me, purifica-me, Senhor. Sem santificação ninguém verá a ti, e eu quero te ver. No santíssimo lugar, mostra-me tua glória. Mostra-me teu rosto, mostra-me tua face, amado meu. Tu és a minha vida, o ar que eu respiro. O pão que me alimenta, Senhor. O pão que me alimenta é tua presença, é tua essência em mim. Senhor Deus amado e todo-poderoso, eis aqui o pão que representa e através da nossa fé se torna agora o teu corpo. Aquele corpo que foi moído pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, levou sobre si. Nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Não víamos nele beleza alguma ou formosura, mas ele levou sobre si os nossos pecados, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Pai, que cada pessoa que comer deste pão, que agora é o teu corpo, receba um pedacinho de Jesus dentro de si. E assim como Jesus amou, nós também venhamos a amar. Assim como Jesus perdoou, nós também venhamos perdoar. Senhor, e cada pessoa que comer deste pão, os seus pecados sejam transferidos do corpo do homem, do corpo da mulher, para o corpo do Cristo. Na noite em que foi traído, tendo dado graças, ele partiu o pão e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Em memória da tua morte, da tua ressurreição, e crendo que um dia o Senhor voltará,
Nós te damos graças ao partir o pão. Graças te damos, ó Senhor. Graças te damos, Pai. Glória. Glória, glória a Deus. O pão vai ser partido. Bom, você viu que todos nós que estamos manuseando o pão, nós lavamos a mão. Essa água, ela contém álcool para fazer a esterilização das mãos, viu? Tá todo mundo com as mãos limpas aqui. E outra, esse pão, ele não é um pão qualquer, ele é o corpo do Cristo. O que nós vamos fazer? Aquilo que eu expliquei durante a mensagem. Quem receber o pão aqui na frente, não coma, não pegue e come não, tá? Segura o pão até o pastor dar a ordem, para que quando o irmão lá do fundo, o Eduardo, que está o último da fila lá, depois que ele receber, depois que todo mundo aqui no altar tiver com o pão, aí você come, tá bom? Olha, existe uma discussão hoje na internet muito grande sobre a Santa Ceia, sobre se uma pessoa que não é batizada deve ou não participar da Santa Ceia. Tem igrejas que servem para qualquer pessoa. A pessoa pode ser um visitante, chegou lá no dia da Santa Ceia, eles entregam o pão. Bom, se você me perguntar qual a minha opinião sobre isso, eu vou procurar te orientar dentro da palavra. Nem está certo a igreja que não dá, e nem também está certo a igreja que dá. Por quê? A palavra não diz o quê? Examine-se o homem a si. Quem vai tomar a decisão de participar da Santa Ceia ou não é a pessoa. Eu, como pastor, eu devo alertar. Por exemplo, eu acho que uma pessoa que ainda não é batizada, eu acho que ela ainda não está pronta para participar da Santa Ceia. Se a pessoa ela está vivendo, por exemplo, ela entende que ela está vivendo uma situação de fornicação, ela mesma deve fazer o que? O seu autoexame e entender. Então quem diz se pode participar ou não é o pastor da igreja, é a sua própria consciência. Você é quem sabe se você está pronto ou não para entrar na comunhão com o corpo de Cristo. Então você que toma essa decisão. Então vamos fazer assim o seguinte, ó, senta todo mundo. Todo mundo sentadinho. Isso. Para não constranger ninguém, porque é muito constrangedor o obreiro chegar para entregar a Santa Ceia e a pessoa ter que dizer, não, eu não quero, não estou pronto. É constrangedor isso. Então como que nós vamos fazer? Qual o sinal que você vai dar para o obreiro, para a obreira? É óbvio que eles já estão cientes que tem, por exemplo, nós estamos recebendo hoje aqui, está uma alegria no meu coração muito grande. A avó da pastora Juliana está aqui, a missionária Nilde. Levanta a mão aí, missionária, para o povo te ver. Levanta a mão aí, benção. Você pode aplaudir Jesus por essa mulher de Deus. Ela é responsável por todos nós da família, né? Antes, olha, enquanto eu estava lá no pagode, meu nome já estava lá no joelho dessa mulher já, né? Quando eu estava lá fumando cigarro, bebendo cachaça, ela estava lá orando, meu Deus, converte o Marcinho. Olha o Marcinho aqui hoje, ó. Ela está com 91 anos, 92 anos. Dia 30 de setembro agora, já vai para 93, né? 30 de setembro, né? Eu não esqueço não. Vamos fazer um churrasco esse ano. Vamos fazer uma festa de arromba esse ano. Então, por exemplo, ela tem dificuldade, está com uma dificuldadezinha, ela não vai levantar. Então, vocês já sabem, então o obreiro já sabe. Mas no demais, os que podem, quando os obreiros forem servir, quem vai participar da Santa Ceia já fica de pé. Aí o obreiro, a obreira vai saber o quê? Se a pessoa optou por ficar sentada, é porque ela mesma decidiu não participar. Quem entendeu, diga amém. Lembre-se, pegue o pão, não coma direto, tá? Espera, segura o pão, aí você vai cantando louvor, vai adorando ao Senhor. Podem servir, obreiros, recebam o corpo do Cristo. Glória, glória a Deus. Enquanto isso, vamos adorar a Deus. Santifica-me, santifica-me.
Purifica-me, Senhor. Sem santificação ninguém verá a ti. Sem santificação ninguém verá. E eu quero te ver. E eu quero te ver, te adorar. Eu quero te contemplar no santíssimo lugar. Mostra-me tua glória. Mostra-me teu rosto, Espírito Santo. Mostra-me tua face, amado meu. Tu és a minha vida, oh Deus, Espírito, o ar que eu respiro. Pão que me alimenta, o pão que me alimenta é a tua presença, é a tua essência em mim. mostra-me tua glória, meu Deus. Mostra-me tua glória. Mostra-me teu rosto, oh papai. mostra-me tua face, amado meu. Tu és a minha vida, o ar que eu respiro, o ar que eu respiro. O pão que me alimenta, o pão que me alimenta é a tua presença, É a tua essência em mim. levante o pão ao céu. Esse pão que é o corpo do Cristo que foi morto na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abriu e agora me alegro em sua luz. foi na cruz, Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abriu e agora me alegro em sua luz. todos receberam? Não faltou ninguém? Então agora todos juntos para a nossa comunhão, em memória do Senhor Jesus, comamos o corpo do Cristo. Comam. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Glória, glória ao nome de Jesus. Tu és o pão da Aleluia, vida. Deus. Tu és o pão que nos alimenta, Jesus. A tua carne tem gosto de santidade. Aleluia. A tua carne tem gosto de santificação, de purificação da nossa alma. Bendito é o teu nome, Jesus. Hosana, Hosana nas alturas. Bendito que venha em nome do Senhor. Oh, glória!
Oh, glória! A vida da carne está no sangue. Estendo as mãos novamente aqui para o altar. Senhor, para quem não entende o mundo espiritual, é apenas um suco de uva. Mas para aqueles que creem, quando nós levantamos este cálice, ele se torna o sangue que foi derramado naquela cruz. Jesus tomou aquele cálice dizendo: isso aqui não é vinho, isto é o meu sangue que é derramado por amor de muitos para a remissão dos pecados. E eu digo, isso aqui não é suco de uva, é o sangue do Cordeiro Santo que foi derramado, é o sangue de Cristo Jesus. Então eu te peço, meu Deus, torna agora, como o Senhor transformou água em vinho, transforma este suco de uva no sangue de Jesus Cristo, que cura as enfermidades, que alguém que estiver doente, ao beber deste cálice, seja curado imediatamente. Mas principalmente, Pai, purifica os nossos pecados agora, pelo poder deste sangue. Semelhantemente, depois de cear, ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, bebei dele todos em memória de mim. Em memória de Jesus, nosso Senhor, recebam agora o sangue do Cristo. Receba o sangue de Cristo. Da mesma forma, receba o cálice, espere para beber quando todos já estiverem bebendo. Enquanto isso, você vai adorar aquele Deus poderoso que na cruz morreu por você. Oh, glória! Lá na cruz, meu passado, minhas dores e aflições. Lá na cruz, minha vitória, nova vida, nova história. Sangue derramado, preço que foi pago por amor a mim. Poderes ou palavras, nada se compara ao grito que foi dado, está consumado. Oh, 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 preciso de um milagre, tem misericórdia de mim. Quebra as correntes, cura minhas feridas, o grito já foi dado na cruz. Filho de Davi, preciso de um milagre, tem misericórdia de mim. Quebra as correntes, cura minhas feridas, o grito já foi dado na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé
que os meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigado em Jesus. foi ali pela fé, Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. levante o cálice, só as vozes. Foi na cruz, foi na cruz, só as vozes ao Senhor. Um dia eu vi Meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. em memória do sangue do Senhor Jesus, do sacrifício. Bebamos agora o sangue do Cristo. Bebam. Oh glória, oh glória, aleluia. Oh glória, glória, glória. Deus de poder e glória, maravilhoso Deus. Oh glória, 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 glória. Oh glória. Maravilhoso Deus, bendito Deus. Glória, 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 glória. Glória. O sangue de Cristo Jesus está sobre nós. O sangue de Cristo percorre nas tuas veias agora. Ele vive, ele vive, ele vive, ele vive. Oh glória, 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 glória. Oh glória, 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 glória. Oh glória. Oh glória, aleluia, aleluia, aleluia. Maravilhoso Deus, glória ao teu nome, Jesus. Oh glória, maravilhoso, glória, glória, glória. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Oh glória, 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 glória. Oh santo Deus todo-poderoso tu és. Jesus. Em tua memória, Senhor, nós te louvamos e glorificamos ao teu nome. Vem, Jesus. E eu posso dizer sim. Como seria bom se o Senhor voltasse num momento como esse, de comunhão da igreja, num momento como esse de adoração. Oh, glória! Para Ele são todas Oh, glória! coisas. Oh, aleluia! Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele, todo sempre. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. toda a glória. Glória,
sempre. Amém. Aplausos para Jesus nessa hora. Glória, glória, glória a Deus. Você acabou de ouvir uma inédita mensagem ministrada pelo pastor Márcio Cândido. Acompanhe diariamente neste mesmo horário ministrações que vão mudar a história da sua vida.